Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu queria puxar é só uma coisa, né? O quanto que as pessoas, sei lá, nos anos 40, naquele cenário de guerra, como é que elas estavam se sentindo e como é que elas se posicionavam, versus as pessoas de hoje em dia. Então, uma coisa que fica muito claro quando a gente acompanha a história, pode ser documentário, pode ser o filme que for, é que aquelas pessoas que estavam lá, em geral, elas sentiam que elas tinham que fazer aquilo. Elas tinham que desenvolver a bomba, elas tinham que vencer os nazistas. O mundo estava em guerra e era o melhor que eles tinham para fazer, né? E eles estavam discutindo como é que, na verdade, você faz isso com um mínimo de perdas, um mínimo de vítimas, mas sabendo que você vai gerar vítimas. Então, é um tipo de dilema muito complicado. Então, é aquela história que sempre se fala sobre a bomba atômica, que é, nossa, que horror que ela tenha sido lançada. Mas tem muita gente que dizia na época, e gente que diz depois, se a bomba não tivesse sido lançada, não é que a guerra ia acabar. O exército americano ia ter que invadir o território japonês, os japoneses não iam se render, não era só esperar, e que ninguém sabe o número de casualidades, né? Isso, né? De vítimas que isso ia gerar, não só do lado japonês, como do lado americano. Então você, como um presidente americano que sabe que pode ganhar essa guerra sem a perda de soldados americanos, como é que você não faz isso, né? Agora, por que eu estou trazendo esse tema à tona? Porque eu hoje li um artigo no New York Times de um descendente das famílias que moravam ao sul, lá de Los Alamos, onde fizeram o primeiro teste atômico, o Trinity. Né? Então, não é que era completamente deserto, 200 quilômetros ao sul, tinham famílias que moravam lá, eram poucas famílias, tudo mais, era um lugar semi-deserto, mas não deserto de verdade. E a verdade é que o vento indo para o sul... 200 quilômetros não é nada. Não é nada, foi trazendo a radioatividade e... A poeira radioativa. Poeira radioativa, e a verdade é que aquelas famílias foram desenvolvendo cânceres, um depois do outro, não sei o quê. Quase todo mundo teve câncer. E aí o cara escreveu um artigo para dizer como ele não se falou disso e como ele não perdoava nada dessa história, como é que eles deixaram o Oppenheimer fazer isso? Assim, como se tivesse no Oppenheimer a responsabilidade de por que aquilo foi feito. Eles deixaram o Oppenheimer fazer e eu jamais vou perdoar o Oppenheimer. Quando você olha para a coisa no contexto, não era nada disso. Mas como hoje em dia a lógica é, sou uma vítima, tem que ter um algoz. E você tem que personalizar a coisa num algoz, se você é a vítima, e você fica reclamando que alguém tinha que dar uma compensação para o fato de ter esse algoz. E é completamente fora do contexto, aliás, da pessoa, da época, de tudo, né? A gente que vê o filme sabe que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo, como você vê como o jogo é lido hoje em dia de uma maneira completamente diferente, né? E como isso é grave, porque quando você vai pro lugar da vítima, como é que você sai desse lugar? E eu acho que tem isso na conversa do Tim Ferriss com o Rich Roll, não sei se você se lembra, tem uma parte que ele fala da ambição do vitimismo. Nossa. Na verdade, eu tô dando esse nome, não é o nome que ele usou, mas
É quando você realmente... a sua identidade está tão ligada ao teu trauma, ao teu evento, ao teu lugar de vítima, que passa a ser uma competição de um lugar muito seguro. Diferentemente de você se comparar com o vizinho, porque você tem um carro mais bonito que o do vizinho, e aí vem a culpa e tudo está ligado a isso. Nesse lado da vítima, não existe esse lado da possibilidade de ser visto de uma maneira ruim. Existe um respeito pelo teu trauma. Portanto, se o meu trauma é maior que o seu, é só o que importa. E desse lugar de uma vítima mais empoderada do que a outra, e vira uma competição e uma ambição do vitimismo. Ou seja, o super trunfo. Você tem um maior trauma. O super trunfo. Mas de um lugar que você pode realmente passar a vida inteira, que a sua identidade passa a ser essa, e você vive a vida inteira criando suas relações a partir do seu trauma, que é quem você se tornou. Sim. E é muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, que é isso, né? Que esses caras, eles fizeram a vida deles como grandes comunicadores, mas eles sempre têm que fazer os avisos antes de falar. Ele fala, e eu vou falar isso do lugar de alguém que passou os últimos anos ganhando dinheiro, falando de traumas, falando de coisas, mas ele falou, realmente a gente está chegando num lugar muito arriscado como sociedade, né? Ele fala assim, ele usa o termo, o meu trauma... Meu trauma é mais difícil. Meu trauma é maior que o seu, claramente. Você não pode comparar a minha Lamborghini com... Exato. E é isso, né? A gente tem falado muito disso da espiritualidade, mas o lugar do trauma, ele é mais... Nossa. Ele é mais... Sutil, né? Mas olha, a gente depois entra na parte da espiritualidade, tá? Mas eu acho que tem um nexo aí que eu queria puxar, que é o quanto... No momento em que você não tira mais o valor da tua presença no mundo a partir daquilo que você faz, o quanto que você fica refém dessas dinâmicas de identidade. Porque o ponto central aí é que esse jogo que você descreveu, Gu, é um jogo de identidades. Então, quem tem uma identidade mais sólida, quem tem uma identidade mais marcada, quem tem uma identidade mais inexpugnável, como se fosse isso, que em última instância é o jogo do narcisismo. Agora, se você compara com o que acontecia no passado, décadas atrás, as pessoas não funcionavam desse jeito. Exato. Tá? As pessoas, elas estavam lá ocupadas em vários objetivos, alguns mais nobres, outros não, mas elas não estavam preocupadas com a própria identidade. Agora, parece que todo mundo, no fundo, está lidando, essa impressão que eu tenho muitas vezes, com um fantasma que ninguém fala, que ninguém descreve, que é o fantasma da inutilidade. É como se nós todos fôssemos basicamente inúteis. E nesse lugar da nossa inutilidade só sobra o jogo da identidade ou da busca da identidade, sabe? E eu acho isso muito perfeito, porque daí quando você é um inútil, você precisa se apegar a algum elemento com força, né? Seja uma história, pode ser de vitimismo, ou uma história de pertencimento, alguma história, algo que você tenha que escolher um caminho que, de preferência, tem que ser maniqueísta, e que você possa, de alguma forma, adquirir essa sua identidade através de um pertencimento a algum certo grupo, que eu acho que podemos dizer que isso foi extremamente... amplificado pelas redes sociais, mas acho que a gente vai conversar sobre o Oppenheimer no futuro, mas acho que tem uma coisa que eu acho interessante que ele traz no filme, é que é um cara que talvez foi um dos mais importantes da história da humanidade, e ele se permitia ter dúvidas, e ele se permitia ser um cara humano, que uma hora tinha pensava de um jeito, outra hora pensava do outro, e eles fazem de um jeito que claramente para mim é uma provocação de um cara que teve uma importância tão grande, mas era um cara humano antes de tudo, e que ele já naquela época estava fugindo dos estereótipos maniqueístas que estavam querendo colocar ele. Que eu acho que é o grande recado que fica pra gente, né? Assim, no fim, a gente tá deixando de ser humano. A gente tá... Mas você sabe, Snow, vai além do filme, porque quando você vê os documentários, isso tudo é como ele era. E como, na verdade, muitas das pessoas eram naquele tempo. O que acontece é assim... Imagina você que você está se propondo um grande objetivo. E aí, você tem que botar toda a tua energia para chegar minimamente perto disso. E você tem dúvidas constantemente, mas será que vale realmente a pena? Será que o que eu estou fazendo? Mas e se eu não fizer? E aí você tem todas as possibilidades dentro
dentro desse contexto, mas você está indo em busca de alguma coisa. Agora, é muito diferente um cenário desses de um cenário em que você, na verdade, está basicamente olhando para você. Vamos falar de um jeito muito simples. Pensa numa boa enfermeira hospitalar, de carreira, daquelas que acorda cedo e fica lá 14, 15 horas por dia, cuidando das pessoas no hospital, né? Esta pessoa, pelo jeito que é a vida dela, ela não tem tempo para esses jogos do quanto que eu sou vítima ou não sou vítima. Ela está o tempo todo. Ou então mesmo, vamos pensar numa pessoa que está acostumada há anos a ficar respondendo chamadas no CVV. No momento em que você está fazendo isso, esse tipo de prática naturalmente te coloca num outro ponto de equilíbrio, eu acho. E nesse outro ponto de equilíbrio é como se a luz sobre você mesmo ficasse diferente. Isso é uma coisa que eu acho que as palavras às vezes nos confundem muito. Sabe, a gente fica falando do ego, como a gente tem que tomar cuidado com o ego. E muitas vezes eu acho que o importante não é o ego ser maior ou menor, é quanta luz tem em cima dele. A questão é quanto que você olha para o teu ego. O teu ego está lá. Mas se você está preocupado com outras coisas, porque as outras coisas são muito mais relevantes do que teu próprio ego, né? O teu ego começa com o tempo a funcionar de uma outra maneira. Vocês entendem o que eu quero dizer? O que eu sinto muitas vezes é que existem muitas atividades que, porque são muito difíceis, quando a pessoa se dedica a elas, o ego dela vai para o tamanho certo. Porque é muito difícil, quase nunca consigo, entendeu? Bom, eu acho que eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode ser que ela pareça um pouco, pela extensão da pergunta, aquelas perguntas de debate político, né? Mas eu quero só dar uma referência aqui antes de começar. Eu estava ouvindo essa conversa, né? Uma entrevista do Tim Ferriss no Rich Roll, no podcast Rich Roll. São dois podcasters conversando, né? Mas sobre essa experiência do que foi a trajetória do Tim Ferriss, que é uma coisa que a gente conversou aqui muito, porque eu e o Snow, principalmente, a gente ouvia muito o Tim Ferriss no início, né? E o Tim Ferriss sempre teve essa pegada da performance, e a performance sempre foi a desconstrução dos caminhos, a engenharia reversa para poder chegar na maximização em todos os aspectos da tua vida. Ele lançou pelo menos 4 livros nesse sentido, aquele Trabalhe 4 horas por semana, 4 horas para o corpo, Ferramentas dos Titãs, enfim. E tem um episódio em especial, que a gente falou sobre esse episódio aqui, onde ele fala sobre a experiência que ele chegou de abuso de um irmão da babá dele, né, quando ele tinha 3 ou 4 anos. Ele chegou nesse lugar através de uma experiência de psicodélicos. E que ele conta também que a cabeça dele foi pro... Sim, e ele conta, inclusive, que logo depois dessa experiência do psicodélico, ele foi fazer o Vipassana, que a gente falou aqui na última semana. E ele, nesses 10 dias que ele ficou lá, ele entrou num circuito absolutamente destrutivo, né, porque... que é uma das coisas que eu acho que é relevante a gente falar aqui, que são talvez os riscos de você acessar coisas sem ter depois um respaldo na sequência para trabalhar isso, e ele é muito enfático nisso, a importância de você discutir em terapia as coisas que você acessou através desses lugares, desses atalhos. Ele fala como ele sofreu por não fazer esse caminho adequadamente, então ele, dentro dos disclaimers dele, ele entra muito nesse processo. Mas eu tô mais... A minha pergunta vai muito mais na linha do... você acha que existe uma... A gente falou de quão solitário é esse caminho que cada um de nós vive até achar talvez um lugar de poder seguro de compartilhamento. E ele fala muito de como ele foi mudando a cara do podcast dele
E ele resolveu não escrever um livro sobre esse tema justamente porque esse lugar de conversar da maneira que a gente está tentando conversar aqui e passar as experiências, quase como se fosse uma parábola de cada um, é onde o ouvinte se conecta melhor e consegue falar, pô, eu não estou sozinho, isso não está acontecendo só comigo, e talvez incentivado pelo que ele ouve, buscar ajuda das maneiras diferentes. Mas a minha pergunta, antes que acabe o podcast, você acha que existe uma crença na linha na medida que eu não consigo controlar a minha experiência interna, não me sobra nada além de tentar enlouquecidamente controlar as minhas experiências externas? Você acha que existe essa predominância numa crença nesse sentido? Olha, eu vou tentar responder da melhor maneira que eu sou capaz, porque a tua pergunta, ela é enorme. Eu não sei se o fim dela é a forma como eu formularia, mas toda a tua pergunta está em tudo que você disse antes. O que eu acho que eu entendi é o seguinte: as nossas feridas, elas começam em relação, tá? Então, ainda que seja impossível você dizer o que venha do outro, o que venha de você, o fato é que você se traumatiza por causa de algo que aconteceu numa relação ou por causa de algo que não aconteceu numa relação, tá? A partir dessa dor, que normalmente a gente perde o contato com a essência dela, a gente passa a não entrar em contato com ela no estado puro, mas só com as decorrências dela, todos nós temos a tendência de desenvolver mecanismos compulsivos de autocuidado, que são tentativas, na verdade, de cuidar daquela dor sem a exposição à relação que a gente tinha antes. Então, é como se fosse assim, no nosso inconsciente, a raiz da dor veio do outro. Então, eu tenho que me resolver sem o outro. Então, parte indispensável do trauma é que ele nos induz a um tipo de solidão. E essa solidão tem a ver com o fato de que, se você está sozinho, você vai resolver isso se cuidando. Então, você falou do time. Eu acho que a gente até conversou sobre isso anos atrás. É claro que essa obsessão dele de alta performance com ele mesmo, isso ia ser um beco sem saída. Porque, em última instância, a gente está falando, é a forma mais simpática e transparente de narcisismo aquilo aí, tá? Então, é toda aquela genialidade, toda aquela competência a serviço do quê? De diminuir um pouco a gordura dele, de nadar um pouco melhor, de trabalhar com um pouco mais de eficácia. Ou seja, o tempo todo ele só estava querendo cuidar do pequeno time e ele usando toda a genialidade dele para fazer isso. Ao invés de fazer alguma coisa outra, voltada para outras pessoas, o time era um menino completamente solitário, tentando descobrir quantos abdominais ele conseguia fazer, quantos livros ele conseguia ler, medindo como é que funcionavam as hemácias dele, transmitindo um monte de coisas muito interessantes para os outros, mas sozinho. E aí, no fim da trajetória dele, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o fato de que, se essa dor vai passar, é de novo onde ela começou, ou seja, na relação. Então, uma das coisas que me chamou muito a atenção é como uns anos atrás ele adotou um cachorro, né? Você viu isso? Uhum. Né? E como esse cachorro, ele ficou apaixonado pelo cachorro, ele botou ele olhando para o cachorro olhando para ele no blog dele. E aí, quando ele fala essa história da importância da relação terapêutica, para mim, eu acho que no fim é isso, é só isso. Não importa a técnica tanto, não importa a corrente. Eu falei, inclusive, sobre isso na conversa que eu tive na nossa querida trilha do Coelho. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Acabei tocando nesse assunto, de como no fim do dia... Com o eloquente Lorenzo Rolim. O Lorenzo Rolim, essa incrível figura. Ansioso que pra ver. Muitas alegrias ainda nos dará no futuro. Mas, de qualquer modo, uma coisa que saiu naquela conversa, que eu trago de novo aqui, é como que eu acho que
A relação terapêutica, no fim, é só uma relação para você poder colocar dentro todas as coisas que você está descobrindo, que estão te transformando, e tudo aquilo ser integrado na história de uma relação com uma pessoa. E é isso. No momento em que você tem uma pessoa que você confia que você pode trazer todas essas histórias, e isso tudo vai se juntando na escuta e na conversa com aquela pessoa, é isso que vai fazer a diferença. Entendeu? Faz sentido, sim. Eu vejo só tem um risco inerente nessa operação, que eu estava até pensando outro dia, e como é fácil cair nele quando você está num lugar de... Obviamente, eu me identifiquei demais com a história do Tim Ferriss, porque de um jeito ou de outro é muito parecida com a minha, e mil coisas, tirando, enfim, as peculiaridades do que ele viveu de abusos e tal, que isso é a história dele, mas, enfim. E essa questão da performance, e como é muito fácil essa ambição, que está muito ligada à competitividade de performance, ela ser recolocada no lugar dessa busca terapêutica e da espiritualidade. E que a energia dessa ambição, ela tem que ser conduzida inexoravelmente pelo ego, né? E você passa a fazer o seguinte, então, não vou nem chegar tão longe a almejar a iluminação, estou falando assim, passar a ter todas as outras qualidades que você outrora não olhava, né? O mais rápido possível, de todas as formas possíveis. Você ser o campeão da meditação. Campeão do Brasil. Eu que meditei mais tempo, eu que acordei, enfim. Mas eu queria pegar antes da gente entrar nesse tema que é maravilhoso, eu queria só tentar formular uma pergunta, a mesma pergunta que você fez, agora por um outro lugar. Eu vou tentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tentando. Você acha possível que exista um atleta de altíssima performance, daqueles que não dormem, que fazem tudo e que efetivamente sofrem no corpo para poder estar naquela alta performance, que não tenham uma dor ou um trauma para cobrir? Alguém totalmente saudável, que teve todo o amor, que teve todo o carinho ao crescer. É possível que uma pessoa dessa consiga virar um atleta de alta performance? Nossa, boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que... Bom, você não é... Não, para vocês dois. Não, enfim, vocês dois. Eu tenho, acho que uma coisa que me vem eu vejo muito a diferença do formato que cada um dá ao evento que viveu e como isso talvez motive para chegar no mesmo lugar. Um talvez vá pela dor, e o outro vá pela capacidade de superação da dor que viveu e aplicando aquela superação nas outras coisas que vai fazendo dali para frente. Não sei se isso quer dizer que o cara trabalhou ou não esse negócio, mas eu tenho a impressão que sim, é possível. E eu vejo, talvez, pessoas que venham de lugares mais complexos, mas não necessariamente traumáticos, e que têm um entorno familiar de muito apoio, talvez chegando também em lugares muito incríveis, né? Mas a verdade é que eu acho que semanticamente, quando a gente usa o termo quando eu ser eu, e tiver algum lugar que te remeta ao futuro de um estado que você quer sentir, o jogo está perdido no começo. Mas aí que eu queria te perguntar uma coisa, tá? A gente sabe que várias coisas dependem de uma certa dose de disciplina e regularidade, tá? E a gente sabe que para a gente ter disciplina e regularidade, a gente precisa justamente desse tal de ego. E para ele contribuir com disciplina e regularidade, você não acha que ele tem que ter alguma expectativa de alguma coisa? Eu acho que sim, e até tem duas conversas interessantes. Tem um autor que ficou conhecido também por ter saído de um lugar muito escuro, aquele Young Pueblo, não sei se você sabe quem é. A gente viu eles juntos num conferência. Nós três estávamos juntos, inclusive. É verdade, olha só. Ele era um dos palestrantes. Ele era um dos palestrantes. E ele estava contando dele vir de ele é um imigrante equatoriano, veio muito cedo para os Estados Unidos, inserido num contexto, acho que ali de Nova York, onde era tudo muito difícil, os pais não falavam inglês. E, enfim, ele foi para um lugar de vícios muito complexos, até que ele foi fazer um retiro de meditação, por acaso era o Vipassana também, né, coincidentemente,
E ele vai contando como aquela prática, e aí eu faço uma menção aí à tua pergunta do ego, aquela prática no início muito complexa para ele, mas ele não tendo muito a outra opção, que ele sabia a dor que estava no outro lado. Então ele percebeu como aquela prática mexeu com ele e depois como aquilo começou a virar um círculo virtuoso, né? Principalmente porque ele se deu conta de que não existia nenhuma liberdade na reação. Então, ser reativo, que era o único lugar que ele estava e que ele conhecia, porque estava em hipervigilância o tempo todo, não tinha liberdade nenhuma naquilo. Então, se tem alguma ferramenta, e aí não sei se quem está analisando isso, se é a consciência ou o seu ego, mas se tem alguma ferramenta que faz com que eu me sinta melhor, na medida que eu vou criando um pouco mais de espaço, e esse vazio, eu começo a ter insights, e não é mais o meu ego ou o meu inconsciente que estão dando as cartas aqui, pelo menos eu não percebo ser assim. Ele vai virando um negócio virtuoso, e coincidentemente eu estava ouvindo a entrevista do Yuval Harari com o Lex Fridman, que fala que o caminho dele também, não tirando as partes do vício, mas ele precisou conhecer um lugar de silêncio muito profundo para poder começar a ter os insights. Então eu acho que é muito... quando você entra num círculo virtuoso, é muito difícil saber onde ego se mistura com consciência, né? Eu acho. Mas é interessante o que você está dizendo. Para mim, esse processo faz todo sentido, mas eu acho que ele acontece quando você tem, ou você está falando com pessoas que, basicamente, como o Tim Ferriss, como o Young Pueblo, como tantas e tantas que a gente está falando aqui, elas têm um contato com uma dor constante. E aí, de qualquer maneira, o processo vai fazendo com que essa dor se transforme dentro dessas pessoas. E ainda que a condição humana seja o que ela é, tem muita gente que não tem acesso a essa dor, ou não tem acesso a uma dor intensa o suficiente no cotidiano dela, para ela estar motivada a fazer as coisas. Onde eu estava querendo chegar é num caminho paralelo. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com uma experiência que eu tive com pessoas que eu conheci, que é um exemplo muito singelo, que é de tocar instrumentos, tá? Então é assim, por exemplo, se você se propõe um dia a tocar saxofone, você vai, e cada vez que você for tocar saxofone, você está, assim, com a expectativa de tocar melhor e um dia tocar bem. Agora, tem uma coisa muito interessante. As pessoas que se dedicam a isso por anos e que ficam anos e anos e anos, durante horas por dia, treinando saxofone, elas não vão ficando cada vez metidas, cada vez mais infladas, com um ego cada vez maior. Elas são pessoas, em geral, não só muito leves e equilibradas, como muito humildes. E, no entanto, existe uma hierarquia clara entre os bons saxofonistas, os médios saxofonistas e os ruins. E quando saxofonistas se encontram e falam do fulano, aquele é um monstro. Não, aquele toca mais ou menos. Não, um dia, quem sou eu para chegar ali? Mas mesmo esse monstro, quando você vai conversar com ele, ele não é metido. Então, o que eu estou querendo só te dizer é que existem sim caminhos de prática que envolvem o ego, que envolvem uma motivação de melhora e de progresso, que não necessariamente inflam o ego. Pelo contrário, pode deixar o cara com um ego muito flexível e na medida certa. Você não acha que... Você falou das pessoas não sentirem essa dor constante, né? E eu estou aqui fazendo um paralelo, talvez, com muitas das histórias que eu conheço, talvez até um pouco da minha no passado, onde algum evento ou uma série de eventos, alguma condição específica faz com que você tenha que realmente desligar uma chave do sentir, né? Porque o sentir passa a ser um risco assimétrico. Uhum. E é possível você ficar muito tempo nesse lugar. E é possível você passar a vida inteira nesse lugar. E você vai dizer, não, mas eu continuo sentindo as coisas. Sim, mas a intensidade do sentir, ela está sempre tolhida por essa decisão primordial que te leva para o lugar de uma insegurança absoluta em sentir completamente as coisas. Eu entendo que muita gente
não tem noção dessa dor subliminar que existe ali. Tudo bem, é verdade, mas você não acha que... Primeiro... Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter uma dor. Não, é isso. Mas o que eu acho assim, nós estamos falando de traumas. E é claro que, quando você tem uma dor muito intensa, o caminho que muitas pessoas, ou quase todas as pessoas, vão seguir, grande parte da vida, é tentar dissociar, anestesiar, desconectar disso, não resta nenhuma dúvida. Mas duas coisas. Primeiro, tem sim gente que tem muito menos traumas. E depois, mais interessante ainda, existe sim a cura de traumas, ou pelo menos existe um trabalho que você pode fazer com você mesmo que integra a parte da alma que ficou ali sofrida e separada. E aí chega um ponto em que é como se o trauma não existisse mais. Ou seja, existe sim uma vida onde a dor já passou. E o interessante é, como viver, então, quando a gente não tem mais a dor do trauma de combustível? Isso também é uma coisa interessante. Porque você está apontando com muita precisão o quanto por trás da dor e da ferida existe um grande presente. Um grande presente de crescimento de alma. Mas e depois? Porque nem tudo está sempre nessa dor. Existe o pós-dor também. Acho que até ali na conversa do time, tem um negócio que me chamou bastante atenção nesse lugar não sei se você lembra, Snow, que ele fala, na medida em que você movimenta um pouco essa ideia da performance, dos resultados, etc., até o contexto de velocidade que você imprime na sua vida, e à medida que você priorize as coisas que realmente são relevantes para você e você se reorganiza nesse lugar, você começa a quase manipular o tempo, né? Porque ele diz o seguinte, a gente fala aqui muito de longevidade, né? Mas no momento que você realmente, sem querer entrar de novo na história de mindfulness ou momento presente, ou enfim, mas no momento que você realmente prioriza, não pelo resultado, mas pelas coisas que realmente são relevantes para você, o tempo passa de uma maneira diferente. E ele diz dos 2017 para cá, me parece ter sido um tempo muito maior do que do dia que eu nasci até 2017. Uau. Eu vivi muito mais ali. Muito mais. Porque ele realmente esteve presente com todos os sentimentos, todas as emoções, muito mais consciente de tudo que estava à volta dele, né? Então, acho esse momento de você parar onde você está e reorganizar a consciência de tudo que você vive, talvez seja um movimento de muito mais longevidade do que você talvez acordar e tomar um banho gelado. E o mais maravilhoso é que isso veio do cara que desde 2008 estava escrevendo, 2009... Só performance. Só sobre performance, como ganhar tempo e como otimizar o tempo. Isso é para mim, essa conversa é a prova de que nós estamos conversando, ainda que telepaticamente, com aquelas consciências com quem a gente tem afinidade. Eu me lembro do Gol virando para mim 5 anos atrás e dizendo: te prepara porque o Tim Ferriss vai ter um colapso. 5 anos atrás. E ele devia estar tendo. Quando você me falou, naquela hora, a gente estava acompanhando e você diagnosticou certo, ele estava tendo. E ele teve ajuda e tudo mais, e ele está fazendo esse processo de transformação que a gente vai sabendo mais agora como é que funciona. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E aí eu insisto, né? Como ter as pessoas com quem conversar e ter mais referências com quem trocar, inclusive do ponto de vista afetivo, no fim do dia acaba fazendo a diferença, né? O time estava lá e ele se relacionava com o mundo quase que pela internet, da impressão no começo da trajetória dele, né? Acho que ao que parece é isso, né? Ele estava tentando se encontrar, mas também nesse lugar de otimizar um pouco a vida dele. E também ter liberdade, né? Uma liberdade, uma pressuposta liberdade que talvez impedisse ele também de se engajar em outras questões. Mas essa liberdade dele, desculpa, é importante falar disso. Na verdade, essa busca de liberdade nascia do fato de que os momentos relacionais dele, os trabalhos, as atividades e tudo mais, para ele eram dolorosos e insatisfatórios. Ou seja, ele já não sabia construir as relações de uma maneira boa para ele antes. Ele, por causa disso, essa liberdade de trabalhar 4 horas por semana e tudo mais, etc.,
era uma maneira brilhante, quase genial, de se isolar para não sentir dor. Exato. Porque a questão era outra. Então, na verdade, não era uma liberdade. Era, assim, uma forma extremamente sofisticada de não precisar se expor a coisas com as quais ele não conseguia lidar. Então, Na verdade, é uma superadolescência, né? Bem resolvida ali. e eu fico pensando nos milhares e milhões de pessoas que ouvem o podcast dele e no fim estão buscando a performance e otimizar a vida, enfim, talvez pelas mesmas questões, talvez não, mas assim, o quanto eu fico pensando se existe um movimento maior de entender que a performance, no fim, não vai levar a nada mais do que mais performance, né? Que é aquele livro do Oliver Burkeman que a gente estava falando, dos 4.000 semanas. Né? Que ele fala assim, a única coisa, se você for bom em ter as coisas, get things done, né? Que é em fazer as coisas, é que você só vai ganhar mais coisas, né? E você nunca vai conseguir olhar para as coisas que você tem que olhar. Então eu fico pensando também se de alguma forma não tem uma retroalimentação no mundo que a gente vive. A gente, de alguma forma, precisa das pessoas quebradas para elas estarem funcionando no melhor da performance delas, não? Não sei se eu entendi. Como assim? Eu fico pensando como seria um mundo em que as pessoas efetivamente não tivessem nem aí para a eficiência e para a performance, porque, assim, eu volto um pouco para a minha pergunta, mas para um outro lugar, entendeu? Se a gente não está, de alguma forma, quebrando as pessoas... Pois é, Snow, mas será que não é? Será que não... Eu volto para a minha versão dessa história. Você coloca ênfase na eficiência como se a eficiência fosse o problema. Para mim não é. O problema é onde a gente põe o esforço Concordo. de eficiência. Então é assim, você pôr o esforço de eficiência na melhora de você mesmo, num monte de índices que daqui a pouco não vão significar nada, Perfeito. isso daí é quase que uma doença. Então, por exemplo, todos nós vamos envelhecer. Eu já entrei nessa fase total. Então, eu estou na fase anti-Tim Ferriss da vida. A única certeza que eu tenho é que a minha performance daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5 vai ser pior do que a minha performance atual. E isso vem com o pacote de ser humano. Então, é assim, essa busca de você simplesmente ser melhor, ser melhor, ser melhor, ser melhor, numa certa idade, ainda pode ter um contexto, e logo depois ela fica claramente hipertrofiada, que eu acho que é o que aconteceu com o Tim. Né? Ele fala que hoje ele é um desotimizador, né? Mas ele fala uma coisa interessante que vai muito nessa linha do que a gente está discutindo, porque, querendo ou não, como você falou, são milhares de seguidores que sempre tiveram ao lado dele ouvindo essas dicas de performance, eficiência e tudo mais. E ele diz, bom, o que eu poderia falar para o meu Tim Ferriss de 25 anos, né? E que era um cara que certamente ia passar mal de ouvir esse Tim Ferriss falando hoje, né? Porque ele representava tudo que eu não queria ouvir, né? E eu acho que aí tem um negócio que me veio muito à cabeça recentemente e me lembrou de uma palestra, que não sei se você lembra do Ananda Giri. Ele veio junto com a One World Academy para o Brasil, fez uma palestra aqui, ele tem um projeto muito interessante na Índia, e ele tem uma conversa que ele faz, uma palestra que ele faz na Escola de Negócios de Harvard, onde os alunos tentam convencê-lo de que o estresse é essencial para a performance no mercado financeiro ou nos negócios de uma maneira geral. E ele pede muito para os alunos explicarem por onde isso acontece e tentarem fundamentar um pouco de onde eles estão vindo com o raciocínio. E a verdade é que ninguém consegue realmente provar isso. Eu entendo até de onde vem isso, porque é uma noção realmente que a gente colocado num estado crítico, a gente performa melhor. Mas a verdade é que o que faz a gente performar melhor não é estar no estado crítico. E o que ele quer dizer para o Tim Ferriss de 25 anos é o seguinte: essas práticas que eu aprendi agora, sejam as meditações, sejam todos esse arcabouço de ferramentas que me fazem transformar o tempo numa coisa não linear para mim, me dão esse espaço entre estímulo e reação, etc.
são os lugares da onde eu tomo as melhores decisões que impactam, de uma maneira geral, o resultado, seja qual for ele, mensurável ou não, de quem eu quero ser, do que eu quero fazer. Que é a mesma coisa que diz o Ananda Giri pro pessoal. Você diz, no momento que você diz, no momento que eu tomar a decisão correta, eu vou ficar mais tranquilo, você reverter essa frase, no momento que eu estiver tranquilo, sim, eu vou tomar a decisão mais correta, né? E eu acho que toda a ideia é como é que você chega para esse lugar de espaço vazio, onde vem o insight, onde realmente os seus ruídos todos saem e você dali, não vou dizer que toma a decisão certa ou errada, porque a gente já não sabe o que é, mas certamente a decisão que não é reativa ou ela vem... Não é apenas uma reação. Né? É uma decisão e não uma reação. Né? É uma ação, talvez. Para mim, na prática, o que me ajuda nessas horas é sempre uma tentativa de ampliar o contexto. É assim, é partir do pressuposto, que eu tenho, aliás, certeza sempre, de que eu não estou vendo o suficiente da situação. Então, o simples esforço, que é quase como se fosse, literalmente, é como se fosse um esforço de alongamento. Sabe quando você faz alongamento? Só que alongamento de consciência. Então, tenta fazer um stretching, um alongamento da tua consciência, e o que eu descobri é que cada vez que eu faço isso com eficácia, isso gera um espaço de silêncio. Porque é curioso isso. Qual é a sua prática de alongamento de consciência? Então, bem interessante. Senhoras e senhores, com vocês o Masterclass de e alongamento de consciência. Nunca pensei como é que eu ia colocar isso em palavras, mas essencialmente o que eu chamo de alongamento de consciência tem a ver com uma coisa da Gestalt, que é a história da figura e fundo. Então, o que a Gestalt explica é que tudo que você vê, você sempre vê numa dinâmica de figura e fundo. O que quer que você esteja vendo, você está vendo em relação a um background, a um fundo, tá? E aí, alongar a consciência é você sair daquilo que é a figura e olhar para o fundo. E depois que você olhou para o fundo, você olha para a figura. E você olha para a figura e olha para o fundo. E você fica fazendo esse jogo. Vou dar um exemplo muito bobo, mas imagina que você está olhando para um campo de neve e você vê um gato preto andando no campo de neve. Aí você viu o gato preto. Ele é a figura. O fundo é o campo de neve. Você fazer o alongamento de consciência é você tentar prestar atenção no campo de neve, independente do gato preto. Depois você volta para o gato preto. Depois você volta para o campo de neve e você tenta, em algum momento, chegar num lugar de equilíbrio em que você tem o campo de neve e o gato preto. Tá? Isso é só um exemplo do que eu estou chamando de alongamento de consciência, mas tem muito a ver com percepção. E a minha experiência é que toda vez que você consegue fazer isso com qualquer dinâmica de Gestalt, imediatamente você vai para um lugar mais zen. Porque você conseguir fazer isso significa que você se dá conta do quanto que as tuas percepções são construções. Então, o paradoxo é você está sempre construindo a tua experiência. Quando você faz um exercício como esse, que você se inverte, ou você se vira do avesso, é como se você estivesse desconstruindo o que você construiu. No momento que você faz isso, a coisa mais interessante que acontece é que todas as tuas reações ao que está acontecendo perdem o contexto. Então todas as tuas reações ficam no vazio, elas ficam como perninhas assim balançando no nada. E aí você tem um momento de silêncio. E aí essa é a hora que você reflete. Então é sempre isso que eu faço. Eu estava entendendo que o alongamento tinha a ver com uma ideia de ver o gato, ver o campo de neve, e ver o campo de neve num prado maior, e daí ver que tem a neve por causa do inverno. Mas você já entrou na história. Então, mas eu estava entendendo isso. Essa ainda. Na verdade, isso que o Bide escreveu está contido em parte
na lição número 1 do curso de milagres, né? Ah, é? A lição número 1 é tudo que eu vejo só tem o significado que eu atribuo a ele. E é um trabalho de você olhar para a mesa, olhar para os copos, olhar para as coisas em volta e entender que o significado está, né, no que você está, na sua percepção do que você está vendo, né? Agora tem uma dimensão muito simples disso. Por exemplo, a gente está aqui nessa sala, os três, né, conversando. Nesse exato momento... Estamos, em princípio. E em princípio é um domingo à noite. Então, uma forma de você fazer esse alongamento é prestar um pouco de atenção, usando a imaginação, no que está acontecendo em volta dessa sala, por exemplo, ali fora. O que estão acontecendo nos outros lugares que têm referência conosco ou não, nesse momento, enquanto nós estamos os três nessa sala. E nesse momento, as coisas todas ficam muito pequenas aqui nessa sala. Porque, na verdade, nós estamos aqui num cantinho, enquanto que o universo, até o universo que nos interessa, está em outro lugar. E isso já desconfigura tudo. E aí a gente volta para cá. E a gente vai para lá. E volta para cá. É isso que eu fico tentando fazer. Como exercício de... Expansão... alongamento de consciência. Alongamento de consciência. Interessante. Mas por que a gente estava falando disso mesmo? Por causa da história do silêncio, da tranquilidade de você poder tomar uma decisão melhor, ou finalmente poder tomar uma decisão. A dúvida é a seguinte, nesse lugar de silêncio você toma alguma decisão? Ou existe a decisão? Ou existe a ação? Está contida no silêncio? Pergunta, eu não sei responder. Eu quero acreditar que, de uma maneira geral, bem cultivado esse silêncio, é um download. Talvez dentro daquela ideia de que para um plano do universo entrar, o seu tem que sair da frente, né? É bem possível, é bem possível. Eu tenho a sensação clara de que quanto mais importante... Essa é uma sensação totalmente subjetiva, tá? Estamos falando aqui num outro nível da conversa aqui, né? Assim, até aquele momento em que, se a gente estivesse no bar, eu pediria opinião, inclusive do garçom. Mas eu tenho a impressão que quanto mais... Coisa que nós já fizemos, inclusive. Já fizemos, com muito êxito, inclusive. Mas assim, eu tenho a impressão que quanto mais cheia de consequências é a decisão que você vai tomar, mais inescapável é a decisão. Ou seja, no fim, 20 vezes aquela situação outra vez, as 20 vezes você tomaria a mesma decisão. Então, é uma coisa curiosa. Quais são as decisões em que você realmente... Então, mas se você usa o mesmo caminho sempre, não é difícil de acreditar que você sempre tomaria a mesma decisão. Mas eu acho que nesse lugar de um vazio genuíno, em que você não está direto, pelo menos a impressão que a gente tem, que não está vindo de nenhuma camada do inconsciente, você realmente tem uma... É quase como dando um espaço para as coisas se manifestarem sem a tua influência direta, né? Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que me lembrou, talvez, de um modus operandi que eu tenho, e vocês sabem que eu estou fazendo um curso, que eu não vou entrar em detalhes porque ele não acabou, e que tem sido muito interessante, ver esse lado de sempre vislumbrar nas conversas e nas situações o lugar da solução. Né? E como isso é um vício, um vício e na medida que você acredita que existe uma performance passada que te dá legitimidade para continuar nesse caminho, mais traiçoeiro é o movimento, né? E eu acho que esse lugar da solução, esse módulo de não pensar nisso, pede um treinamento complexo, né? De você realmente olhar, bom, eu vou fazer esse movimento aqui, que é o que está ao meu alcance e tal, e vou ver como é que as cartas vão se posicionando, né? Como é que as peças vão se posicionando depois. E ver como é que tem os milagres que estão envolvidos num processo que não estão conduzidos diretamente pela tua consciência egóica, vamos dizer assim. E é muito maluco, né? Porque isso é você perder a sua identidade num nível tão forte que você deve estar se perguntando. Mas você não acha que isso é um treino? Totalmente. Mas é um treino de efetivamente ser outra pessoa, né? Porque quando... Mas isso não é um pouco... Vamos pensar um pouco no Joe, né? O Joe Dispenza, que você já está com pós-doutorado. E fazendo um paralelo do Joe com o algoritmo do Instagram. De um jeito ou de outro, o algoritmo do Instagram quanto mais você procura uma coisa, mais aquilo aparece para você.
Agora não perdi. Tá, isso sim, disso da coisa do Bia, Instagram. você entendi. estava pensando em outra coisa? Não, eu te perdi em algum momento? Não. Quer segurar minha mão? Não, Segura minha mão um sempre, pouco, sempre. vem. Isso, Sempre. contato físico é o que você precisa. Pronto. Não, eu acho que continua a história, a conexão lá do... Não, eu estou fazendo uma conexão entre esse lugar, que até estava conversando com essa pessoa semana sobre isso, desse... E será que a gente acaba não fazendo com a questão da atenção e energia a mesma coisa? E o que o Joe tenta nos treinar é justamente de hackear esse algoritmo que a gente criou de acabar caindo na repetição por sempre procurar as mesmas coisas, colocando a atenção sempre no mesmo lugar. Então, eu não consigo ver como sair desse algoritmo. Da mesma forma, enquanto você não começar a colocar atenção em outra coisa, o Instagram não vai, de forma nenhuma, criar uma situação nova para vir para você. Tá, mas pera, eu acho que eu entendi o que você está dizendo e eu basicamente concordo, mas eu preciso dizer que... O que quer dizer basicamente concordo, mas? Não, então... Seria um quase discordo? Não é isso, não é um discordo. É que para mim isso é uma parte da história. Tá? E aí o que acontece? Por isso que às vezes eu quase que me desconcerto, porque é assim, sim, mas isso não é retórico, é exatamente o que eu sinto. E eu vou tentar explicar. Claro que a gente chegar naquele ponto em que você simplesmente pode, como se fosse um grande taoísta, estar fluindo na dinâmica das coisas, sem que alguma coisa parecida com um eu pessoal possa intervir, ou precise intervir, é o ideal a ser atingido, tá? Eu só tenho sérias dúvidas de que a gente pode atingir esse ideal nesse caminho tão deliberado, quase como se isso fosse um esporte ao contrário. Eu tenho sérias dúvidas e eu acho que eu consigo explicar um dos aspectos disso, se você me permitir, mas eu vou ter que dar uma volta atrás e contextualizar essa história de um outro lugar. É assim, vou começar do começo aqui. Éramos jovens, inconsequentes. Então, é o seguinte, o processo de ascensão espiritual é um processo de você sintonizar a tua consciência mais e mais numa perspectiva de unidade de tudo. E quanto mais você está sintonizado na unidade de tudo, mais você está se aproximando do espírito na sua versão universal. Eu acho que consegui dizer uma coisa que todo mundo aqui concorda sem maior hesitação. Mas tem um detalhe. O detalhe é, nós existimos aqui como almas individuais. E a expressão do espírito na nossa vida, ela se dá através da nossa alma. Nós não podemos simplesmente mirar no espírito como se a nossa alma fosse quase que um entrave pouco relevante e a gente fosse exercitando apenas deixar a nossa alma esse entrave para trás e mergulhar de vez no espírito. Primeiro, porque eu acho que isso não funciona. Segundo, porque, sinceramente, eu acho isso um pouco desrespeitoso com quem bolou essa configuração toda, que não fomos nós. Tá? Mas, voltando, como é que a gente... Tem uma pergunta. Tá? O que diferencia alma e espírito? Então. Você realmente perguntou isso? Porque você acabou de estender esse episódio para 3 horas e 15. Tudo bem. Todo mundo que está ouvindo... É a pergunta que ele mais queria ouvir. Não é a pergunta que... A gente ia ter... Peraí, deixa eu pedir um iFood aqui rápido. Não. Vamos falar de um jeito bem simples, assim, e sem entrar em metafísica demais, né? Eu, pelo menos, quando eu estou falando de alma, eu estou falando de uma manifestação, tá? Que se desenvolve e se expressa, tá? Enquanto que o espírito, ele, na raiz, ele está além ou aquém de qualquer manifestação, porque ele é a verdade que está
por trás de toda a história. Mas ele não é nosso, ele é o uno. Nós somos o espírito somos nós e somos tudo, entendi. né? Mas de certa maneira é como se você dissesse o seguinte: existe uma alma do Snow, tá? Essa alma do Snow tem uma trajetória, ela é uma manifestação e ela é uma expressão, Entendi. tá? O espírito é a verdade a mais universal possível. Então, por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo que eu acho que a gente vai chegar nisso por um outro lugar, que é diferente. Mas eu posso só fazer uma elucidação aqui, que só no caso de alguma confusão, porque eu acho que o espírito que você está se referindo seria o spirit, seria uma versão do Espírito Santo, alguma coisa assim, não. Num certo sentido, sim. Porque o espírito que a gente enxerga, pelo menos a gente está acostumado a ouvir falar, seria talvez uma camada mais próxima do avatar que vem operar aqui e usa essa roupa e troca de roupa depois, e o espírito permanece, e a alma seria essa manifestação da consciência, onde troca-se de lugares de espíritos aqui. Não. Então, Ótimo, você percebe? Vamos botar a bola no chão. Bola no chão. Bola no chão, vamos comentar bem isso. Posso dizer de um jeito mais simples. A mais universal de todas as orações. Seja feita a sua vontade, a vossa vontade, portanto, não a minha. Tá? Essa vontade é espírito. Tá, é a consciência suprema. Tá, e aí, espírito. E tá. Ser espiritual é você orientar a sua consciência cada vez mais alinhada com a perspectiva do espírito. Qualquer coisa diferente disso não é se espiritualizar, tá? Para mim, eu sou radical desse ponto de vista, né? Então, de novo, aí depois uma hora a gente fala do artigo lá do Scott Kaufman, né? Que eu achei uma porcaria. Você achou uma porcaria? Achei uma porcaria e te explico em detalhes porque que o artigo é bem intencionado e o cara é ruim. Tá? É mesmo? Mas isso não que eu discorde da história do materialismo espiritual. Eu só quero salientar que a gente já abriu 4 abas aqui, uma hora nós vamos ter que fechar no algoritmo, fechar no algoritmo. Então tá. Vamos ver, eu respirando pausadamente eu consigo voltar para cá. Então tá bom, estamos lá no espírito, tá bom? O meu ponto todo é que a alma é onde esse espírito tem que se manifestar, se nós vamos ter uma vida espiritualizada, tá? Para você poder deixar esse espírito se manifestar nessa alma, essa alma tem que fazer um trabalho. E esse trabalho não é um trabalho trivial. É o trabalho dela se despir de tudo aquilo que é completamente circunstancial e histórico nela, e ela mergulhar na essência dela e na singularidade dela. É só a partir desse lugar, que na verdade é um outro tipo de purificação e é um outro tipo de esforço, que você se torna um instrumento para que o tal possa se manifestar através de você. Se você não faz essa parte do trabalho e você mira só na outra, na tentativa de fazer só a ascensão, você continua inconscientemente preso numa polaridade. Você precisa, ao mesmo tempo que você vai para o céu, você precisa mergulhar infinitamente para baixo dentro de você, né? E isso está muito expresso no paradoxo do self, que o Jung descrevia. Que o self é simultaneamente a totalidade da psique e o ponto absolutamente central da psique. Tá? Então, é como se você tivesse de um lado o teu centro absoluto e de outro lado o todo. Só quando você acessou o teu centro absoluto é que você pode expressar a perspectiva do todo. E o caminho para fazer isso é um caminho que passa por você deixar os teus traumas para trás, mas deixar também as tuas outras identificações para trás, mas não é não se tornar nada, é se tornar aquilo que mais profundamente só você é, porque cada um de nós é absolutamente único. E o exemplo que eu ia dar para isso é muito simples. Então, por exemplo, pega matemática. Um grande matemático, né, conversando com outro grande matemático, eles estão falando de números e fórmulas, não tem nada mais universal do que isso. Mas um pode virar para o outro e dizer, e o que eu mais gosto é o teu estilo nas tuas equações. E as tuas equações são maravilhosas,
a beleza, dá para ver, para um cara que realmente entende, ele vê o Einstein nas equações do Einstein, ele vê o Heisenberg nas equações do Heisenberg. Esses caras estão expressando o espírito ao máximo. E eles só puderam fazer isso porque eles conseguiram destilar tão completamente o estilo deles, que o estilo deles serviu de instrumento para a representação desse todo. Então, é isso que eu quis dizer. Tem essa outra parte da história que é muito importante. Eu fico muito incomodado quando eu vejo pessoas que, com a melhor das intenções, estão só tentando se espiritualizar e elas vão ficando cada vez mais parecidas, na medida em que elas tratam toda a parte mais pessoal delas como se fosse um entrave que elas têm que liberar a qualquer custo. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso um ponto espetacular, porque isso que você trouxe das pessoas, essa busca pela espiritualização, cada vez deixar todo mundo mais parecido e o subtexto é de que sim, em teoria este é o caminho, né? Inclusive de linguagem, inclusive de... Né? Porque você está falando num nível super elevado, mas na hora que a gente começa a trazer para a Terra, a gente vai para um lugar da linguagem, das imagens, do consumo, de tudo. E é um equívoco central na conversa, né? Porque, de fato, você traz para a questão da espiritualização e a gente pode, do autodesenvolvimento, da evolução, a questão da autenticidade. Que a gente esquece. E que... Eu estava lembrando do Shogun Trungpa Rinpoche, que ele fala, né? A questão toda da espiritualidade para ele é a autenticidade, né? Eu não sei reproduzir aqui. Eu estava lembrando disso ao você falar. E o quanto de verdade a gente está perdendo isso. E é interessante, porque no que o Gol falou, que ele estava tentando vir de um outro lugar para poder ver as coisas. Como é que fica isso? Na verdade, eu ainda estou digerindo o que o Bi falou, estou tentando colocar, eu ia começar a fazer anotações aqui, mas esse é um dos episódios que provavelmente eu vou ter que ouvir de novo para poder voltar no tempo e discutir um pouco melhor com ele. Mas eu acho que o que eu estou entendendo, talvez, disso tudo que você disse, e talvez eu não tenha entendido um pouco bem a parte onde isso conflita com a ideia de você observar caminhos comportamentais, observar, não para você se tornar mais parecido com o outro, mas talvez você modificar um pouco o processo sistêmico que a gente tem de sempre começar as decisões da simulação do fim para o começo. Entendi a tua dúvida é muito boa. E é nesse lugar que eu acho eu acho que muito, a gente trabalha sempre com fluxograma de possibilidades, Sim. Traz o sentimento de cada uma dessas opções para valor presente, vê qual que dói menos, qual que faz mais sentido e a partir daí toma uma decisão de caminho. Mas então deixa eu te dar uma resposta muito prática para isso que você falou, tá? É o seguinte, o que eu acho só é que se a gente tenta só funcionar desse jeito, não que seja fácil, é extremamente difícil o que você está falando, mas muito necessário. Mas se a gente... De que jeito? Não, essa prática de você tentar fazer... Não, mas essa prática eu acho que isso é o que todo mundo faz. Eu acho que a forma nossa de tomada de decisão, talvez inconscientemente, sempre é experimentar o que é resultante dessa decisão nos traz agora em termos de sentimento, não é isso? Sim, mas o que você estava falando era de como a gente desconstruindo isso, a gente tenta não entrar na nossa reação pessoal das coisas, e a partir dessa não entrada na reação pessoal das coisas, a gente deixaria as coisas fluírem e aprenderia com isso, tirando a equação pessoal o máximo possível da situação. Não era isso? Foi isso que eu entendi. Eu não sei se tirar a equação... Veja bem, eu não acho que dá para você tirar a equação pessoal, que isso aí seria um processo realmente de desconstrução que eu não acredito que seja possível ser feita no mental. Tirar a identidade principal dessa... Não, eu só fico pensando se dentro do nosso modus operandi, pelo menos eu falo muito do meu, e eu acho que eu vejo, pelo menos todo mundo que está próximo de mim, fazendo coisas muito parecidas. E eu acho que, querendo ou não, quando você opina em relação a até um problema que alguém te coloque,
de um jeito ou de outro você também está fazendo isso pelo outro, né? Mas ainda com o teu viés. Então, o teu lado pessoal sempre vai estar envolvido nessa análise. A minha questão é muito mais como é que a gente foge, e aí é um pouco do que o Joe tenta nos ensinar ali, né? Como é que eu posso, de alguma forma, fugir desse modelo, desse algoritmo que é criado de uma maneira tão primitiva na gente, e aí vem com todas essas fórmulas dos viés cognitivos todos que a gente tem, enfim. Tá. Como é que a gente foge desse padrão sem cair, talvez, na ideia de que eu tenho que desconstruir todo o meu lado pessoal e aí ficar sempre parecido com o outro? Bom, sabe o que eu acho? Eu vou trazer um outro tema, uma outra maneira de falar disso. É assim, eu acho que tem um pedaço dessa história que são os nossos complexos, tá? Usando o termo da psicologia. Os nossos complexos, eles funcionam literalmente como programações que, quando ativadas num determinado contexto, elas vão girar e elas vão fazer a gente ter daquelas reações e chegar naquele lugar. É a nossa parte quase que autômata, né? A nossa parte quase como robozinho. Só que é o seguinte, tem um detalhe curioso. Os nossos complexos, eles não evoluem no tempo e eles são, digamos assim, invariantes. Então, aquilo que você está falando, eu acho que se aplica muito bem a toda a nossa dimensão dos complexos. Inclusive porque é muito fácil, quando você tem uma capacidade de se olhar, ver que eles são uma coisa que funciona sozinha e que leva você sempre para o mesmo lugar. Agora, o que eu estava olhando é só o fato de que nós, como seres, e inclusive como pessoas, nós mudamos na história, nós mudamos no tempo. E a nossa mudança tem muito a ver com as experiências que nós temos. Então, um exemplo do que eu queria dar é que, assim, você fazer retiros de silêncio com a natureza, não para fazer vipassana ou qualquer coisa assim, mas você ir para uma floresta e ficar com você mesmo, é um jeito de você entrar em contato com você mesmo naquele lugar do centro da alma que eu tinha falado. Não necessariamente é uma meditação, mas é uma maneira de entrar em contato com você. Você se expor a situações que você nunca imaginou e que, portanto, você não sabe como você vai reagir, é uma maneira de você conhecer você de um lugar que você não costuma se conhecer. Então, a única coisa que eu digo é, eu acredito que o processo de crescimento da consciência nossa e da nossa expressão até espiritual depende desse alternar de dois esforços diferentes. Tem um esforço que é muito como você está dizendo, que é um esforço de você sair dos automatismos, gerar silêncio e até fazer downloads do que mais tem. Mas, junto com isso, a gente tem que pegar a nossa personalidade também e pôr ela para rodar em outras histórias, outros relacionamentos, outros mundos, outras situações e deixar ela se expressar para você descobrir nas mais diferentes situações aquilo que é você, independente de todas as programações, de todos os complexos, de todas as reiterações, de todas as prisões de alma. Ou seja, existe uma versão de nós mesmos na alma e na individualidade que é livre, que não é presa nesses complexos todos e nessas dores. E nós precisamos acessar ela. Entendeu? Porque só ela vai servir exatamente de canvas, de tela, para que Deus possa pintar. Então, do contrário, o que a gente vai ter não é a criação única do divino através de nós. Mas por que você acha que as duas coisas seriam mutuamente excludentes? Não acho que elas são excludentes, eu só acho que a gente tem que olhar para as duas. A gente tem que alternar um movimento e o outro. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente conversou aqui muito já. Se essa aqui é esse aqui é o chassi que o nosso carro veio, esse chassi tem as características dele. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a personalidade e todos os traços que você falou aí. E que isso, claro, tem um propósito provavelmente da alma aí, não sei. Em algum dia nós vamos poder discutir isso de outro lugar. Sim. Mas por enquanto, com as informações que eu tenho e as percepções, tem uma razão pela qual, né, saindo do bingo kármico, que a gente falou no último aqui,
veio com esse shape aqui, com essas características, etc. E o que você está dizendo é que isso precisa sempre estar integrado ao outro lugar onde eu crio também os vazios, mas eu não abro mão necessariamente desse chassi. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Só para saber, esse é um episódio onde a gente deveria sugerir o uso de psicodélicos antes dele? Não. Facilitaria o entendimento ou poderia complicar um pouco mais? A gente talvez deveria eu acho que o psicodélico vai complicar mais. Mas o ponto que eu queria te dizer só é assim, ó. Deixa eu fazer uma metáfora. Isso que a gente trouxe, pegando as suas palavras, isso que nós somos e tudo mais, para mim é como se fosse um carvão. A gente precisa do nosso diamante. O que eu queria dizer é que tem um trabalho importante e difícil a ser feito e faz parte do próprio processo de evolução ou, como você quiser chamar, de espiritualização. Então, assim, o meu ponto todo é que não é que a gente tem que só levar o nosso ser ou a nossa individualidade para poder expressar o espiritual. Nós temos que encontrar essa individualidade. Ela não é óbvia, ela não é posta. A maior parte das pessoas não tem nenhum acesso a isso, tá? Então, existem determinadas práticas que deixam essa questão muito clara. Exemplo. Digamos que você resolva ser um artista. Digamos que você resolva ser um escritor de ficção. No momento que você resolve ser um escritor de ficção, se você, por exemplo, resolve escrever ficção espiritualista e você não desenvolve isso, sabe o que acontece? Você escreve um daqueles livros espíritas por aí que, com todo amor, são completamente ilegíveis, tá? E que, na verdade, são apenas uma repetição de todos os outros. Ou seja, para você poder fazer um download que realmente agregue alguma coisa e que tenha uma frequência realmente elevada e que impacte e transforme as pessoas, você vai fazer isso escrevendo. Então, primeiro você, ou simultaneamente, você tem que se tornar um escritor. E se tornar um escritor significa encontrar sua própria voz. E se encontrar sua própria voz como escritor é um trabalho de anos, é um processo tão complexo e sofisticado quanto esse que você está descrevendo e que é completamente necessário. Então, a única coisa que eu queria dizer é que o processo de evoluir na direção da unidade da consciência, que é uma espécie de escalada, ele tem que ser complementado com um processo na direção outra, né? Que eu não diria que é para baixo, mas é para dentro de você mesmo. E isso também tem que ser cultivado. E eu acho que a gente fala pouco disso. É só esse meu ponto. E no fim, o que a gente está falando aqui é que as questões são complementares, né? No fim, pelo que eu entendi, aqui do nosso episódio Brisando Fundo 3. Mas olha só, quer ver um exemplo prático? Pega o Sadhguru, por exemplo, tá? Uhum. Assim, eu não tenho competência para avaliar o nível de evolução espiritual dele, mas para o meu nível de percepção, dá para aceitar a hipótese de que ele tenha iluminado algumas décadas atrás. Aceito isso. Se não é bem isso, tá? Não tenho competência para dizer o contrário. Agora, o que ele tem feito nas últimas décadas pós-iluminação? Claro, ele está se dedicando a fazer o trabalho dele, de guru e tudo mais. Salvar o solo. Sim, contribuir o melhor que ele pode. Mas, e é isso que eu queria dizer, é muito interessante perceber como ele tem cultivado o estilo dele. Então ele se preocupa muito, o tempo todo, em expressar essas verdades, que na verdade são sempre as mesmas, tá? Porque as verdades universais, essa é a parte complexa da história, né? Elas são essencialmente as mesmas desde antes do espaço-tempo, né? E agora ele está lá cultivando o estilo dele, por quê? Porque ele precisa pegar essas verdades atemporais e deixá-las uma fruta fresca. E como é que você faz a fruta fresca? Para você poder fazer isso, você tem que estar afiado na singularidade da tua alma. Esse é o meu ponto. Eu acho que essa história do Sadhguru é muito boa. Isso que você trouxe, porque essa semana eu fui impactado por um vídeo do Sadhguru que tinha... Depois ele tá de moto, pra lá e pra cá. Daí era um vídeo assim... Sadhguru se diverte no shopping. Ah, não. E daí tava ele
saltitando entre pequenas pegadas que claramente levavam a uma loja, e ele pulando para cá, como se fosse uma grande manchete. E eu achei muito curioso, porque dessa perspectiva de que ele edita o que está sendo colocado por aí, um mestre espiritual do calibre dele. E o outro vídeo que eu fui impactado também era: Sadhguru dirige um caminhão. Sério? Que divertido. E eu falei, claramente tem uma ideia por trás aí de trazer assim, algo que não é essa mesmice da espiritualidade, enfim. Ou tem alguém muito ruim ou muito bom gerindo as redes sociais dele, então também não sei. Não, eu tô convicto de que a mensagem principal que ele está passando, e é tudo instrução dele, gente, isso daqui é um grande playground. Sabe, qual é a verdade suprema depois que você supera a dor? Que isso aqui é um grande playground. Já que você entrou no Sadhguru, ele fez uma entrevista com o Tom Bileu, não sei se você chegou a ver. É uma entrevista... O Tom Bileu tem eu acho que chama Impact Theory, né, o podcast dele, e ele tem uma característica que talvez para alguns seja um pouco mais complexa, porque ele realmente ele pergunta e ele, de algum jeito, protagoniza mais do que o entrevistado dele as questões, né? Porque ele fala muito das questões dele em relação ao que ele está ouvindo. Mas essa foi a primeira entrevista que ele realmente ficou quieto um bom tempo. E, no fim, o Sadhguru mostra muito, acho que esse lado dele de viver a vida em todos os tentáculos possíveis, né? Que é uma experiência do divino, ele é um avatar e está vivendo isso tudo aqui. E o Tom Bileu pergunta para ele, bom, cara, de tudo que você viu, né, do livro que você escreveu, que é o Inner Engineering, que acho que aqui no Brasil não sei como chama, engenharia interna, alguma coisa assim, não sei. Como é que o que é a dica que você pode, né? Por onde começa esse processo todo? Qual é a coisa que está mais simples, mais acessível, né, para a gente que está aqui tentando começar a se observar, entrar nesse lugar do espiritualismo, enfim. Ele fala, olha... Aqui está o que encontrei na internet. Ok, Siri falando conosco, vamos ver o que ela encontrou. Bom, foi boa. Foi. Ele diz, olha, se você realmente acreditar em algum momento que você é, em última instância, o único responsável pela forma como você se sente, e praticar só isso, a autorresponsabilidade do que você sente. Ou seja, não tem mais controle remoto na mão de ninguém. Não interessa o que está acontecendo, você tem que... Isso eu acho que o Viktor Frankl é o que mais se aprofundou nesse tema, né? Relatando a experiência dele no campo de concentração e o significado que ele deu ali. Mas se você entender isso, e que dor e sofrimento não precisam estar atrelados, e você desconstrói praticamente a base do que o Buda sempre dizia ali, que a vida é um sofrimento, a partir do momento em que você vive nessa dicotomia das sensações externas, né? Ele disse isso. Então, e acho que essa é uma prática, porque eu embora você tenha uma eloquência única, eu sou obrigado a tentar trazer as coisas para a forma mais acessível para mim, né? E eu acho que essas pequenas práticas, e essa é uma que ele fala muito, apesar de parecerem simples, cara, são de um desafio. É muito difícil você conversar com alguém, a gente falou dos traumas e tal, das vítimas. A gente tem um caminho de vitimismo subliminar, quase que endêmico, né? De uma maneira tão parte da identidade. E no momento que você realmente para e diz assim, a partir deste momento, não importa o que esteja acontecendo, eu vou começar a observar só o que eu estou sentindo, e fazer disso uma prática, eu não digo nem para obter, como você falou, que vou obter, esse é o caminho. Acho que o obter já está naquela... Eu acho que é uma coisa de observação imediata e de resultado, se é que pode ser, imediato na maneira como você percebe tudo que está à tua volta. Agora, é de uma disciplina que vai contra praticamente uma formação de uma vida toda, né? Não. Isso daí é maravilhoso que você falou e achei muito legal você fazer essa conexão do Sadhguru com o Viktor Frankl. Eu acho que tem tudo a ver.
realmente você assumir isso é o mais importante. Só que, tanto no Viktor Frankl como acho que até no próprio Sadhguru, é importante lembrar que fazer isso é também você escolher sentir outras coisas. Vou dar um exemplo. Antes do seu exemplo, eu quero fazer uma pergunta para não perder o que você disse. Tá. E é uma coisa que você gosta muito de falar, por isso que eu vou perguntar agora antes de você esquecer. Você acha que esta prática de hoje observar, independente do externo, o que eu estou sentindo e assumir a responsabilidade desse sentimento, indiretamente eu estou trabalhando traumas do passado junto? Acho que sim, mas você tem que acrescentar uma coisa nisso que você está fazendo, na minha experiência, para você cutucar o bicho e fazer ele sair de trás da moita. Tá? E é o seguinte, porque se você resolve simplesmente ficar quieto, o bicho fica lá atrás da moita te olhando. E a paciência dele é infinita. Você cochila, ele está lá vigiando. Em parênteses, os ouvintes não têm oportunidade de observar a cara do Bi por trás da moita. Acordou-se o monstro aqui. Prossiga. É, porque você disse, porque o que você tem que fazer é levar ele aonde ele não gosta de ir. Então, aplicando isso ao Viktor Frankl, ao Sadhguru, é assim, Viktor Frankl disse, você está responsável por aquilo que você sente, você não é responsável por aquilo que te acontece. Mas a história toda é, a partir daí, você escolhe um significado para aquilo que está te acontecendo. E ao escolher um significado e um contexto, você também está escolhendo uma reação para aquilo que está te acontecendo. Essa parte é indispensável. Ou seja, você desmontar ou tentar desmontar aquilo que vem para você automaticamente não faz o bicho sair de trás da moita. Você fazer o bicho sair de trás de moita, para continuar nessa metáfora, significa você ativamente sentir outras coisas, porque você assim escolheu. Por isso que eu estou querendo te dizer, o meu ponto é que é muito importante você usar toda a gama de possibilidades do teu sentir para você não apenas se libertar, mas como você fazer os seus traumas saírem do lugar e você se movimentar. E você faz isso quando você sente de outra maneira. Deixa eu dar agora o exemplo. Eu acho que esse é um exemplo que você vai achar muito intrigante. Só uma pergunta, tem alguma aba do passado que eu deixei? Eu acho que tem a história do Scott Barry Kaufman, mas isso vai ficar para outro episódio, porque não vai dar para... Tem uma outra também. Narcisismo espiritual. Estão correlatas, é a mesma. Mas então, deixa eu dar esse exemplo, que eu acho que esse exemplo é muito fascinante. Vocês sabem qual que é a fronteira de tecnologia para você avançar em termos de meditação, estados alterados de consciência e tudo mais? Ultrassom. Eu faço uma aposta com vocês. Em 5 anos, o grande barato vai ser a gente utilizar instrumentos de ultrassom para fazer com que a gente tenha estados alterados de consciência que normalmente você só tem em meditação se você é um craque, tem talento e está meditando há mais de 20 anos. Tá? Muito bem. Eu vi uma dupla de cientistas que estão terminando uma pesquisa estão fazendo esses equipamentos, e eles inclusive estão ligados com o Joe, tá? Porque eles pegam os dados do Joe Dispenza. E eles usam os dados do Joe Dispenza, tá? E o que eles fazem, na verdade? Eles têm um equipamento que ainda não está comercial, mas já funciona, onde eles usam ultrassom. Sabe, você faz triangulação de ultrassom para poder acessar um ponto específico dentro de você sem passar pelos outros pontos, tá? Então é como se você conseguisse estimular algum ponto dentro de você 5 centímetros dentro de você sem passar pelo resto. Só pega ali, tá? É isso que você faz com ultrassom triangulado, até onde eu entendi. Muito bem. Eles estimulam 2 pontinhos específicos do cérebro. Quase como se eles titilassem esses pontinhos, fazendo literalmente cosquinhas neles com ultrassom.
tá certo? Muito bem. O cara que eu acompanhei fazendo isso, ele só tinha que ficar quieto, ele medita um pouco e tudo mais, etc, etc. Aí o ultrassom agiu sobre ele, ele ficou quietinho, de olho fechado, com o aparato todo na cabeça, liga o ultrassom. 12 minutos, menos de 15 minutos. E aí ele conta o que aconteceu com ele. Bom, ele imediatamente, em poucos minutos, ele estava num estado de leveza, confiança, gratidão, alegria. E, quando ele parava de se concentrar nisso, o que vinha era uma imensa paz. Então ele alternava entre a paz, a gratidão, a alegria, a leveza. Parece bom, né? Uhum. Mas por que eu estou trazendo esse tema à tona? Porque ele acrescentou um ponto muito importante. Curiosamente, o diálogo interno dele não parou. Todo o diálogo interno dele, todo o pensar, toda a voz interna, toda aquela coisa que a gente gasta tanto tempo querendo, de certa maneira, desativar, continuava ativo. E ele teve todo o acesso a digamos assim, ao estado, né, daquelas Super Blaster meditações, sem precisar passar por desligar o estado do diálogo anterior, o interior. Por que eu acho que essa história é interessante? Porque uma coisa que eu desconfiava, mas eu não tinha nem sequer como articular. Essas coisas, elas podem ter conexão, mas elas são independentes. Então, o mais provável é que o esforço de você combater ou tentar desativar o diálogo interior seja o esforço necessário para você poder começar a meditar de verdade. Quase como se o processo de meditação fosse o processo de você se conectar com a fonte, e isso fosse ter consequências incríveis sobre você, mas você só começa a fazer isso normalmente depois que você se cala ou diminui muito o teu rádio interno. Só que, de repente, com o ultrassom, você consegue fazer um bypass que você não precisa nem se preocupar com isso, deixa lá o teu inner chatter, nem precisa se preocupar, e você conecta de um outro jeito. Interessante, né? Eu achei bem interessante. A minha pergunta é, será que no longo prazo, em teoria, traz os mesmos... Não tenho ideia. Não tenho ideia. O que eu acho que normalmente acontece com isso, aí não faz tanta diferença se é ultrassom ou se é psilocibina ou qualquer coisa assim, né? É aquilo que vocês estavam falando, eu acredito muito. No fim do dia, é a integração que você fizer, a conversa que você vai ter com o teu terapeuta, o teu amigo, aquilo que você vai transformar na tua vida, o quanto que você vai fazer com que aquilo vire alguma coisa central na tua vida. Mas o que eu acho é que é muito possível que, até de um ponto de vista tecnológico, a gente daqui a alguns anos possa ter essas conexões e até essas ativações sem muito misticismo. Isso é bem interessante, né? Muito. Não sei, o que me vem em mente é se na hora que a gente começa com essas... É aquela frase do Jung, do cuidado com os conhecimentos não merecidos, né? Todo hack de meditação desse que vem, eu sempre penso nisso também, de quanto tira a parte de você ser obrigado a sentar, de fazer, ter uma disciplina, enfim. Por outro lado, né, mas esse que é o paradoxo, né? Porque o sentar, fazer disciplina, eu também acho super legal. Porém, para você fazer isso direito, você tem que ter um egão, né? Que tá ali disciplinando e fazendo. Aí a gente entra naquele paradoxo justamente que o Gol estava falando. Tá? Então, o quanto que essas práticas elas estimulam o nosso ego ou não. Mas deixa eu te perguntar, eu vi aqui a sua colocação com muita parcimônia e eu acho que tem uma visão que, de novo, você fala muito desse meditador de 20 anos para começar a ter resultados e tal, e chegar nesses níveis talvez de silenciamento da mente, mas
Eu não sei se não tem uma parte aí que talvez seja um pouco mais simples e talvez não precise desse ego disciplinador para criar esses critérios, porque eu acho que tudo isso está sempre vinculado à ideia do resultado que eu vou obter com a meditação, ou qual o resultado que eu vou obter com os processos que estão... E eu acho que tem uma coisa muito mais de você talvez mexer um pouco no tempo das coisas, que é trazer uma prática diferente, talvez em muitos casos. No meu caso sempre foi muito contra-intuitivo essa ideia de não olhar para a consequência ou resultado de cada uma dessas ações, e para um lugar de uma curiosidade, e que a curiosidade não tem uma resultante inerente a ela, e a curiosidade de saber o que vem desse silêncio. E isso não pede 20 anos de meditação, pede uma prática só de dar uma oportunidade para as coisas serem um pouco diferentes do que você está acostumado a fazer todos os dias. Porque muitos dos meditadores que eu conheço, muitos deles falam muito, hoje eu meditei 1h30, 2 horas, todos os dias, há 20 anos eu faço isso, 15. Tá, mas o que isso está impactando não vou dizer no resultado do que você está fazendo, na forma como você está se sentindo, o que isso está te aproximando do outro, o que está desenvolvendo no teu lado empático, onde você está se conectando. Porque eu acho que se existe alguma coisa para se mensurar nisso, é o quão próximo do outro você está nessa história toda. Né? Não, escuta, maravilhoso o que você falou, maravilhoso, maravilhoso. Isso sem mas. É isso. Por favor, vamos acabar. Acaba. Eu acho que você fez o Kabem. É isso. O Kabem já é esse. Agora, tem gente que nem todas as meditações são iguais. E eu preciso também fazer... Mas esquece a palavra meditação. Meditação é uma ferramenta. Tá bom, certo, perfeito. Tá? O que eu queria só dizer é que quando as pessoas falam, né, mesmo, só complementando o que você está dizendo nessa direção, concordando completamente, e isso vai acabar nos levando de novo para o Scott Barry Kaufman lá, que eu acho que o problema dele é que ele nunca passou do estágio da mindfulness nesse negócio todo, entendeu? E ele nem imagina que existe um estado além do mindfulness. Mas, por exemplo, na minha... Quem que é esse indivíduo que eu não tô... que escreveu o artigo. O artigo sobre o narcisismo espiritual. Ah, tá. Eu acho que ele comete um erro daquele, sabe aquele... Post hoc ergo propter hoc. Não. Ele tá impossível hoje. Nós vamos ter que fazer... Basicamente ele falou mal do restaurante e tentei ir lá. Entendi. Não, basicamente é a falácia de quando você diz que uma coisa se manifesta depois da outra, então ela foi causada pela anterior. Isso é uma falácia. Né? Então ele dá a entender que fazer yoga, meditar e tudo mais estimula o narcisismo das pessoas. Para mim é muito claro que atrai gente profundamente narcisista. É diferente. As pessoas já eram completamente narcisistas antes, percebem ali um caminho perfeito para se expressarem e vão para lá. Eu posso contemporizar um pouco isso? Não? Claro. Porque tudo bem, eu entendo que a gente tem sempre uma observação muito crítica do que a gente poderia chamar do risco do lifestyle espiritual, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito... A gente subestima, e eu acho que o narcisismo até pode ser parte preponderante, mas eu acho que a gente subestima muito, voltando àquele lugar da solidão. No momento que você percebe alguma coisa talvez diferente do teu dia a dia e a tua vontade de pertencer àquilo, e fazer parte de alguma coisa que você considera mais saudável para você, porque todas as suas outras condições históricas são tóxicas, e você vai para esse lugar, eu acho que a gente subestima um pouco a necessidade do acolhimento que a gente tem nessa solidão. E ir para esse lugar talvez possa estar mascarado num lifestyle espiritual, mas é só um lugar menos tóxico que você quer começar a frequentar e viver. Só uma contraparte a essa... Assim, não Faz é algum sobre sentido? o artigo, mas assim, não, acho que lindo. Não, é isso. É isso. Porque isso aí a gente tem um papo muito bom. Porque, assim, esse ponto que você trouxe é muito maravilhoso mesmo, né? Se a gente não está confundindo o narcisismo, o show-off, com só uma necessidade de um pertencimento muito grande. De um lugar menos tóxico. De um lugar menos tóxico.
Eu acho que sim, mas todos nós sabemos que tem isso e tem a quantidade, o quanto é maravilhoso que as pessoas se entreguem para um novo lifestyle. E também tem um outro lado, que o quanto isso efetivamente está virando só mais uma das dimensões de alguém que já é muito narcisista. Eu acho que você, lendo o artigo, você concordaria comigo, porque o que você falou é perfeito. É isso. E o que ele estava falando no artigo era uma outra coisa. E o artigo, é muito menos legal do que o que artigo, você falou. Basicamente, eu não liguei para... Eu não pude observar também as questões estilísticas do artigo, até porque li com pressa, mas o que eu achei mais interessante é que o artigo ele traz uma pesquisa, que eu não sei se é peer-reviewed, se não é, de testar pessoas, níveis de consciência espiritual, que eu achei até interessante ver como é que eles medem, 24 horas após terem feito uma aula de yoga. E daí eles falam que eles não conseguem ter nenhuma correlação de qualquer pessoa que fez uma aula de yoga 24 horas antes e uma pessoa que não fez. Dá meio que na mesma as questões de acesso de consciência, de amor ao outro, enfim, pelo contrário, até pior. Mas enfim, eu acho que é uma conversa pra gente ter no próximo episódio, não sei. Porque ela é uma conversa muito profunda e a gente vai abrir uma aba meio sem fim aqui. Eu já pensei em algumas coisas pra gente discutir nesse tema. Se vocês quiserem, a gente pode ir também. Vamos fazer então. Eu acho que a gente pode fazer um Kaban em 3 vozes complementares e subsequentes. Kaban. Brisando fundo. Gostei, hein? 3. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.